Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen contra Alireza Firouzja é pura poesia, meus amigos, é um espetáculo à parte. Magnus Carlsen, que afirmou que só volta a jogar o Mundial, o torneio de candidatos, disputar o título clássico se Alireza Firouzja vencer o torneio de candidatos e tornar campeão do mundo. O Carlsen vai querer voltar, né? Então, eu acredito que o Firouzja tenha total possibilidade para isso. Ele já jogou um torneio de candidatos, não jogou muito bem, não estava relaxado ali no torneio de candidatos. Gukesh estava mais focado, mais tranquilo, venceu, jogou melhor, venceu e se tornou campeão do mundo, mas Firouzja ainda é muito novo, pode ser que ele também consiga, e quem sabe o Magnus Carlsen vai querer voltar, porque esses dois, meus amigos, quando eles jogam, é um espetáculo, é o que a gente pode mais gostar de xadrez. É a única pessoa que entende de verdade a posição e tem uma intuição parecida com a do Carlsen, além, claro, de um cálculo e tudo mais, né? É um cara que tem um entendimento posicional absurdo. Vamos dar uma olhada então, né? Nesse match foi o único jogador aqui no Championship Tour 2024 que o Magnus Carlsen não conseguiu vencer, né? Ele até acabou perdendo aqui no Armagedon, mas a gente vai mostrar essas pérolas aqui, tá? O resultado todo mundo já sabe dos vídeos anteriores, mas a gente vai mostrar essas pérolas aqui agora, tá bom? E antes aqui, ó, bora, você sabe jogar esse final aqui de torre? Com rei e torre contra rei, dois peões passados e conectados. A gente tá olhando na visão das brancas aqui. As pretas estão descendo com esses peões e querem promover. E a questão é, quem tá melhor aqui, né? Então, eu tô aqui no aplicativo XB Pro e aqui essa aula faz parte do curso Finais de Torre e Outros Finais, né? Que tem dezenas de aulas aqui sobre o tema, né? E aqui a gente tem então, olha só, se os reis estiverem muito distantes, ou seja, é a torre contra os dois peões, vai depender de onde esses peões estão. Olha que legal essa regra, né? Se forem peões passados e conectados. Aqui, ó, se ambos alcançarem a sexta fileira, ou um alcança a sétima e o outro na quinta, legal, né? Aqui, então, exceto isso, as brancas devem vencer. Se as pretas tiverem dois peões na sexta e for vez das brancas, ou um peão na sétima e um na quinta, as pretas ganham. Que loucura isso. Mas agora não, esses peões não estão os dois na sexta. O que eu tenho que fazer, então? Como é que eu faço para ganhar aqui de branca? Já sei, vou atacar esse peão mais atrasado. Não, se você atacar esse peão atrasado, lembrem-se, as pretas vão ter um peão na sétima e um peão na quinta. As brancas perdem. O peão vai disparar e vai promover. Por isso a gente tem que parar este peão aqui, olha só, né? Torre em A7 é o lance que para os dois peões. O peão de B não pode avançar se não caiu de A, não é verdade? Então aqui, excelente lance. As pretas jogaram qualquer coisa aqui, trouxeram o rei. É um movimento patético, mas seja A2... a torre toma, ou B3, a torre toma o peão de A3 também não funciona. E aqui, meus amigos, eu vou atrás desses peões aqui. E agora ele avançou, não tem mais jeito, eu capturo. E quando ele tenta promover, eu vou pra cima do peão. Bacana, né? Legal você saber disso, como jogar. E se você tiver de pretas na situação... se fosse vez das pretas jogarem, vamos para a próxima aula, é exatamente do que se trata aqui a próxima aula. Você tá de pretas agora jogando contra essa torre, os peões estão aqui subindo, a gente está na visão das pretas. O que você tem que fazer? Lembrou da regra? Dois peões passados e conectados na sexta horizontal vão ganhar, considerando os reis distantes, né? Então vamos lá, a gente tem aqui essa manobra. Quando a torre ataca o peão, qual dos dois peões eu vou avançar, né? Então, eu creio que seja esse, porque aí não dá tempo da torre capturar aqui que eu promovo, né? Se eu jogar com esse, eu devo ganhar ainda? Eu devo ganhar ainda, vamos ver aqui, ó. Lance alternativo, ó lá. A2 ameaça B2, forçando a criação de uma nova dama. As pretas vencem, porque as brancas não têm resposta para ameaça. Então é o lance alternativo, também pode jogar. Para essa aula ele considera esse lance aqui, B2, né? Os dois lances devem ganhar. Ameaça promover, um peão para dama e deixa as brancas sem muitas opções para interagir. Torre B7 impede a promoção imediata. Em torre por A3 as pretas teriam promovido. Então, né, toda vez que você vê um texto e quiser aqui, você pode clicar no tabuleiro auxiliar, mexer as peças aqui à vontade, tá bom? Como eu estou usando um emulador aqui do iPhone, eu não consigo arrastar, mas no aplicativo você consegue arrastar e tudo mais, tá bom? Bom, vou fechar aqui o tabuleiro auxiliar e vou continuar aqui o meu plano. Vou avançar aqui o peão e eu tô ganho aqui, né? Muito legal, né? Força a promoção de um dos peões. Mais uma aula concluída, bora para a próxima aula e assim por diante, tá bom? Esse aqui é um pouquinho do aplicativo XB Pro, de nível 0 a nível mestre. Baixe hoje mesmo, não se preocupe com a trilha das aulas. A trilha vai ser
criada para você. O seu treino vai ser criado aqui pelo aplicativo e você com 10, 15 minutinhos por dia vai poder evoluir bastante. São centenas de cursos, milhares de aulas, feedback lance a lance. Baixa hoje mesmo o XB Pro. Bora dar uma olhada então aqui nas partidas do Magnus Carlsen contra o Alireza Firuja, meus amigos. Isso aqui é um espetáculo. As duas primeiras partidas eu vou mostrar aqui empataram. Eu vou mostrar aqui um pouco mais rapidamente, mas vale a pena olhar. Não pula não, porque para ver assim a qualidade dos caras, não é sem emoção, né? Aqui H4 já do Carlsen, né? Rock aqui. Os caras têm uma precisão absurda. Aqui a posição é bem tática já, né? Cavalo toma, e aqui o Firuja vai para cavalo toma, cavalo por D5, bispo em H3, a gente vê o estilo, quando eles jogam é isso, é beleza, é poesia pura. Que lance é esse, né? Tentando desviar a defesa aqui do cavalo, sensacional. Seguimos com bispo toma, dama toma. E agora E3 atacando o cavalo, o que fazer? Cavalo em F3 com cheque, meus amigos. Salvando, né? Porque estava cravado. Aqui no limite o Firuja salva. E aqui então vai para as trocas. E sim, aqui eles conseguem, de fato, ainda perigosa a posição, né? Tinha um ataque descoberto. Ainda perigosa aqui a posição. Ainda a gente vai ter uma belezinha aqui agora do Carlsen, ó. Ele vai para esse lance que é espetacular. O bispo estava ficando preso. E agora esse lance é espetacular porque ele desloca a torre para uma casa onde a torre está desprotegida e volta o cavalo aqui para a casa de C5 tranquilamente, de B4 tranquilamente, né? Porque o bispo está protegido. Então, cara, é sensacional. E aqui sim já fica uma situação mais previsível aqui de empate. Agora, mesmo o final equilibrado, a gente sabe que o Carlsen é perigoso. Ele ainda tenta jogar, mas o Firuja joga muito rápido, o final joga muito bem. E ambos os jogadores aqui concordam no empate. Vamos dar uma olhada no relatório do Chess.com. Esses caras jogando, 99% de precisão, 99.1. É bizarro, é show, é espetáculo, né? É espetáculo. Vamos dar uma olhada na segunda partida também entre eles. Aqui o Carlsen de brancas vai para essas aberturas. Eles jogam qualquer coisa, né, de abertura aqui. Abertura hatch, misturado com o sistema London. Eles jogam um monte de coisa estranha, mas é extremamente preciso. Vamos ver aqui essa continuação bacana aqui do Carlsen. O Firuja vai para as trocas, manobra aí o cavalo, sai da frente do bispo. O Carlsen vai trocando aqui o bispo de casas escuras e aqui expulsa o cavalo. Protege o peão de C2, consegue um posto bacana aí para o cavalo em D5, segue atacando a dama, segue perseguindo. A5, o Firuja joga muito bem com os peões, paralisando aqui os peões colgantes. Aqui dama em E1 foi jogado. A torre vem dar suporte no centro, rei H2, né? Toda essa pressão na coluna D. Galera, isso aqui é xadrez de altíssimo nível, né? Altíssimo nível. E aqui foi para esse duplo de cavalo com a dama atacada. Olha a calculeira que está envolvida aqui, porque agora começa, ó. Perdeu a dama, recupera a dama. Tomou a torre. Cavalo agora está atacando a torre. Torre ataca o cavalo e agora o cavalo leva o bispo embora. No entanto, o cavalo consegue voltar protegendo a torre. Que loucura! E por isso a gente cai nesse final. É bem equilibrado. Diga-se de passagem que não dá para defender esse peão, mas qual é a leitura do Carlsen? Quando esse peão for capturado, essa casa fica livre para o cavalo pular e não tem como defender esse peão. Por isso, levar o rei, né? Então, boa posição aqui do Carlsen, vai para cima nesse finalesco. E aqui já era a partida de Armagedon, tá? O Firuja valentão, jogou com 3 minutos e pouco a menos aqui, tá? Então, sensacional. E aqui eles acabam empatando. O Carlsen tenta evitar o empate a qualquer custo, porque o empate vai dar a vitória do match para o Firuja, né? Então essa foi a partida onde o Firuja acabou vencendo o match contra o Magnus Carlsen. Notem aqui o relógio, o Firuja começa com 6 minutos e 40. Essa partida contra 10 do Carlsen e empata e vence o match contra o Carlsen. O cara é brabo ou não? Vamos puxar o relatório aqui do Chess.com. O cara é brabo demais, né? O cara é brabo demais. Mais uma partida bizarra, 96% de precisão para cada um dos jogadores, né? Um espetáculo. Agora se preparem porque o verdadeiro espetáculo é essa partida, que foi a primeira entre eles, tá? Eu mostrei na ordem errada, de propósito, para deixar mais legal aqui pro restinho. Não é assim que a gente faz com a comida também? Você vai comendo ali um negocinho e tal, você deixa o melhorzinho pro final, não é? Não era assim que você comia bolacha traquinas quando você era moleque? Ainda existe a bolacha traquina? Você comia primeiro a casca e depois comia o recheio no final, não é? Pois sejam bem-vindos, a imortal do recheio da traquinas. Bora lá, Rafa, vai! E4 foi jogado aqui pelo Firuja, E5 pelo Magnus Carlsen, cavalo em F3, cavalo C6, bispo C4, abertura italiana. Magnus Carlsen responde com cavalo em F6, D3 faz a proteção.
E o bispo desenvolve na casa de E7. Todo mundo coloca os reis em segurança, é verdade. E o Firuja segue desenvolvendo o cavalo para a casa de C3. D6 garante a proteção do peão, o bispo quer jogar. A4 para poder estocar o bispo. A5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, evitando qualquer expansão na ala da dama. E seguimos com o lance torre em E1. H6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. H3 todo mundo faz os lances profiláticos, controlam as casas de G5, de G4. Torre vem para a casa de E8 e aqui... Cavalo em E2, o Firuja vai manobrando o cavalo para a ala do rei. Bispo em F8, jogado pelo Carlsen, coloca pressão no centro, né? Qualquer momento, D4, E4 pode virar uma fraqueza. Cavalo G3 foi jogado, bispo vem para E6, combate as casas claras. Bispo B5 mantém o bispo no jogo, bispo D7 sai, tira essa cravada. C3 foi jogado, cavalo manobra também para a ala do rei. E aqui D4 jogado pelo Firuja, atacando fortemente o centro com o seu peão garantido pelo cavalo e pela torre. O Firuja busca o centro clássico, bispo por bispo foi jogado, peão toma, e por D4 foi jogado, e aqui o Firuja segue com cavalo toma, o que não é muito natural. O natural aqui é tomar de peão, mas o Firuja olha para essa estrutura de peões, dá desgosto, prefere tomar aqui de cavalo, é o melhor lance segundo a máquina, mas a máquina também consegue jogar com peão toma, tá? A máquina, se você jogar qualquer coisa aqui, inclusive se você jogar, sei lá, sorvete aqui no tabuleiro, a máquina também vai conseguir jogar e muito bem a posição, tá bom? Então aqui cavalo por D4 foi jogado pelo Firuja, cavalo G6 aqui pelo Magnus Carlsen, C4 garante a proteção aqui do peão de B5, dá a casa de C3 para alguma outra peça, C6 foi jogado, peão toma e cavalo toma. Rafa, que lance foi esse? C6 do Magnus Carlsen. É o melhor lance da posição, meus amigos. Assim joga Magnus Carlsen, assim é o nível desses caras. C6 não faz nenhum sentido entregar um peão com tempo sobre a dama. É o melhor lance da posição, vamos ver por quê. Cara, nada passa pelo Carlsen. O Firuja gastou 1 minuto para jogar isso aqui. O Carlsen já gastou 3. O Firuja não gastou nem 1 minuto, meus amigos. É inacreditável o nível desses caras. Vocês percebem por que o Firuja, na minha opinião, com todo respeito a Gukesh, que é um monstro, é o campeão do mundo, Erigaisi, é o número 1 da Índia, Pragnananda, Prodígio em Ascensão, Vincent Keimer, quem vocês quiserem, Andrei Zipenko, Faustino Ouro, quem vocês quiserem, meu. O cara é o Firuja, tá? É o único cara que tem condições de tirar na raça o título de campeão do mundo do Carlsen. Não agora, não hoje, mas talvez daqui a alguns anos, tá? Na minha opinião, esse cara é o Firuja, nada me tira disso, eu falo isso desde que ele tem 14 anos. Eu falo que ele é o novo Bobby Fischer. Rafa, você também falou isso do Faustino Ouro. É verdade. Mas eu acho que é o Firuja. Bom, vamos lá. Você também falou isso do Kyrie. Muda de assunto. B por C6, peão toma foi jogado. Cavalo por C6 aqui, atacando a dama. Dama C7 foi jogado pelo Magno Carlo. Cavalo atacado, peão de C4 atacado. Dama vem para casa de A4, protege o cavalo, protege o peão. E aqui D5 foi jogado. D5, senhores e senhoras. Não é normal um negócio desse. E aqui então... Depois de peão toma, o Firuja tem 2 peões a mais. Magnus Carlsen, você entregou o peão de C6, você entregou o peão de D5, mas agora o Carlsen me vem com cavalo por D5. Lance brilhante do Noruga, colocando aqui, tirando proveito do peão cravado aqui na coluna E. Muito bem, recuperou um dos peões. A posição é bonita. Bispo D2 foi jogado pelo Firuja. Cavalo vem para casa de F4. Um forte cavalo. Esse peão é um alvo. Esse peão é um alvo. O cavalo tem que ficar aqui, né? A dama tá amarrada na defesa de um monte de gente. Dama B5 foi jogado. E agora esse peão de A5 tá atacado por milhares de peças. Milhares. 1.002 peças atacando esse peão. Cavalo por G2 foi jogado pelo norueguês, meus amigos. Isso não é possível. Isso é surreal. Que lance é esse, cara? Que lance é esse? Não é possível uma coisa dessa, né? Esse lance é surreal. É o melhor lance da posição. É o único lance da posição que deixa as pretas lutarem. Não é possível, cara. Vamos ver o que continua. Rei por G2 e dama D7. O Magnus Carlsen acabou de sacrificar uma peça, do nada, um cavalo por G2, equilibrou os peões, legal, agora os peões estão igualados, só que você tem um cavalo a menos, Magnus Carlsen, por que isso? Bom, esse cavalo de certa forma está cravado, esse bispo está atacado e tem uma pressão no peão de H3, tem um cavalo H4 chegando, tem uma dama por H3 vindo aí, a combinação muito, extremamente criativa e, por que não, alienígena do Magnus Carlsen. Bispo em E3 foi jogado pelo Firuja.
cavalo em H4 com cheque, joga o rei para casa de F1, e aqui o Magnus Carlsen pode tomar em H3, mas ele fala, não, eu quero jogar a torre de A em B8 primeiro, esse peão eu não estou mais preocupado, ele já está caído faz tempo, mas eu quero atacar a dama e o peão de B2, para quando eu tomar em H3 e o rei tentar escapar, eu levo mais um peão com cheque com o dedo na cara. Será que o Carlsen leu tudo isso quando ele jogou cavalo por G2? Claro que sim, senão ele nunca teria jogado cavalo por G2. Dama D5 foi jogado, dama por H3, cheque com dedo na cara. Rei vem para casa de D2, torre por B2 com cheque. Não é possível, estão caindo todos os peões aqui do Firuja. Rei D3, olha onde o rei foi parar, meus amigos. É esse o espetáculo quando esses caras jogam. É isso. E aqui cavalo G2 foi jogado pelo Magnus Carlsen, o único lance da posição. Seguimos com o lance torre em E2. O Firuja continua com uma peça a mais por 2 peões. O Carlsen volta a torre para casa de B7. E temos o lance dama em F5, propondo a troca de damas. Carlsen não quer trocar as damas, joga com dama em H4. E aqui torre em H1. Agora vocês percebem que não dá para ter calculado até aqui? Vocês conseguem perceber que o Carlsen, ele de fato escolheu entrar numa zona nebulosa quando ele joga cavalo por G2? E era o melhor lance da posição. O Carlsen joga por intuição, meus amigos, desde que ele é criança. O Carlsen joga por intuição desde que ele é criança. É uma curiosidade muito, muito interessante. O Carlsen sim é digno de estudos, porque a intuição em geral vem da experiência. E como é possível uma criança ter intuição? Uma criança o que foi empatar com Kasparov, que estava estudando com os russos há 30 anos xadrez, era o melhor da história por mais de 20 anos o número 1 do mundo. Por mais de 20 anos o número 1 do mundo, por 15 anos campeão mundial. Uma criança chamada Carlito, com seu suquinho de laranja, vai lá e desce o sapato para cima desse russo, que fica pior, fica quase perdido, mas porque ele gastou muito tempo, o Carlsen acabou empatando. Não é normal, né? Precisa estudar, Magnus Carlsen, precisa estudar, a ciência precisa estudar isso aí. Bom, a partida seguiu com cavalo por E3 aqui. Capturando uma peça, atacando a dama, deixando a dama. Torre por E3 foi jogado, mantendo a dama do Carlsen atacada. E aqui dama G5, vamos trocar as damas? Sim. Dama toma, peão toma e cavalo por A5 foi jogado pelo Alireza Firuja, que tem simplesmente uma peça a mais por um peão. Magnus Carlsen segue, no entanto, com torre D8 com cheque. Não move essa. Primeiro ele dá cheque. O rei vem para casa de 2, agora a torre na sétima. O rei vem para casa de F3 e agora bispo C5, meus amigos. Como é que faz para defender isso daqui? Que loucura! Vamos supor que você queira jogar um torre B3 aqui, qualquer lance. Você pode simplesmente trocar. Aqui eu podia estar caindo ali também, mas aqui, ó, não dá para jogar, né? Então tem todo tipo de tema tático acontecendo. A partida seguiu com cavalo C4. O Firuja, esse é o melhor lance da posição. É surreal o nível dos caras, né? É surreal o nível dos caras. Porque aqui a gente tenta salvar essa torre, mas não tem casa. Percebam isso. Ah, vou jogar aqui a torre em E1. Tá vindo torre por F2. Rei G4 é forçado, tá vindo bispo B4. Né? Como é que o Carlsen montou isso? Ele deu sorte, será? Porque quando ele jogou o lance cavalo por G2, não dava para ter calculado até aqui. Não é sorte, meus amigos. É entendimento posicional. É surreal. É surreal. Tá bom? Resumindo, é surreal. Cavalo C4 foi jogado. Temos aqui o lance torre C2. E o Carlsen agora ataca o cavalo, ataca a torre, ataca o peão de F2. Mas o Firuja tem um peão a mais. Cavalo em E5 foi jogado. Bispo toma, peão toma, são 2 cavalos contra uma torre. E aqui a gente tem que lembrar que 2 cavalos não dão mate, né? Então se o Carlsen conseguir trocar as torres e trocar os peões, né? Rei e 2 cavalos não ganham. É somente se o Carlsen quiser levar mate contra rei e 2 cavalos. Tem que jogar o rei deliberadamente no canto, né? F6 foi jogado. Cavalo atacado vem para casa de G4. Rei F7, E5. Firuja vai para cima, meus amigos. Rei E6 foi jogado pelo Carlsen. Peão toma e torre em H6. Pressão no peão. Torre em F8 faz a proteção. Cavalo em E4. Ah, que legal, vou dar garfo. Não pode. Não pode sacrificar o rei no xadrez. A partida seguiu com rei E7. E aqui cai o peão de F6. Temos trocas, é verdade. E aqui o Magnus Carlsen segue com o lance rei E6, lembrando que aqui se o Carlsen sacrificar nesse peão, deve dar empate. Eu tenho minha dúvida por conta desse peão aqui, viu? Na verdade as brancas talvez ganhem. Tem que entregar esse peão primeiro, né?
É melhor não fazer isso. Cavalo em E4 foi jogado. A torre fica bem longe desses cavalos. Porque cavalos dão duplos. Cavalos dominam os tabuleiros. A partida seguiu com o cavalo de G em F2. E aqui sim, o lance esperto, ó, G4. É preciso sacrificar esse peão, né? No entanto, ainda é perigoso por conta desse peão. Vamos ver. Não, tá certinho. Você sacrifica esse peão e sacrifica a torre nesse peão. E aí é empate. Bem jogado aqui o lance G4 do Magnus Carlsen. Ô, Rafa, por que aqui o Firuja não tomou esse peão? Exatamente por essa razão. A única esperança aqui é esse peão. Por exemplo, se eu jogo aqui, ó. Cadê? Tá na vez de quem? Das brancas. Volta mais um aqui. Se eu jogo... Mantém isso aqui. Se eu jogo assim, ó. E agora eu vou aqui e tomo. Será que dá pra ganhar isso daqui? Vamos ver o Table Base, o que diz? Diz que é empate. Mas, galera, é empate, mas dá pra tentar ganhar isso. Porque em algum momento você pode tentar... quando o rei estiver afogando, você sai da frente desse peão e pode tentar afogar, né? Aliás, você vai evitar o afogamento e pode muitas vezes conseguir dar o checkmate. Ainda assim, nessa posição, as máquinas dizem que esse lance, que essa situação aqui iria pro... Será que cavalo por E3 não ganha? Não por conta de G4. O único lance, acho, né? Deixa eu ver Table Base. Enfim, um aspecto técnico aqui. Até isso dava pra fazer, mas é melhor não, né? Por isso é melhor sacrificar o peão primeiro. E agora sim, vai pra cima do peão. O Firu já foi pra essa finalização aqui, tanto faz, né? Acaba caindo aqui o peão. E tivemos esse empate. Mais uma partida alienígena. Essa partida foi espetáculo, né? Aí você fala assim, 20% de precisão? Nada disso. Olha aqui, ó, 96.1, 96.2, com lance brilhante. Nossa senhora, com espetáculo, né? Então a gente tem aqui realmente, quando esses dois jogam, é sensacional. E eles poderão se enfrentar novamente, meus amigos. Sim, olha só, eu vou pegar aqui, ó. Vamos abrir aqui. Vamos abrir a programação aqui do evento. Cadê aqui, ó? Championship Tour Finals. Aqui, ó. Programação, resultados. Tá vendo aqui, ó? Não, aqui tá errado. A gente já vai para a semifinal. Teremos Magnus Carlsen contra Maxime Vachier-Lagrave, hoje, no fim do dia, e Alireza Firuja contra Nepo. Podemos ter na final Magnus Carlsen contra Firuja. Qual é a chance disso acontecer? 100%. Rafa, nada no mundo é 100%. Você deve dizer 99,9%. Você, como é um cientista de dados, você sabe disso. Toda regra tem uma exceção. Existe o 100% sim e vai ser Carlsen contra Firuja. Meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!